noite a todos. Eu estou bastante feliz de poder estar hoje com vocês aqui, com a possibilidade de partilhar um pouquinho sobre Nossa Senhora, que quem me conhece sabe que é um tema que eu gosto muito e que, acima de qualquer outra coisa, não só gosto, como acho que me evangeliza muito só o fato de falar sobre ela. Eu fiz uma apresentaçãozinha que eu estou tentando aprender como que compartilha e já coloco aqui para vocês. Mas muito mais para a gente ter por onde ir guiando-se, assim, e a história de Nossa Senhora de Guadalupe, não sei se todos conhecem, mas tem muita coisa que é ilustrativa. Então acho que pode ajudar um pouquinho a gente sabendo, tendo um olhar voltado para algo. Então, o tema para a formação de hoje, não é formação, né? Para a pregação de hoje, é Mãe de Deus e Mãe Nossa, Nossa Senhora de Guadalupe e Evangelização na América Latina. Esse tema surgiu de uma forma bem cômica, o Samuel me pressionava muito para que eu desse um tema para ele. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de pressão e tenho muita dificuldade de fazer as coisas com antecedência. Mas, conversando um pouco sobre a história de Nossa Senhora e depois pelas coisas que eu fui lendo para fazer esse momento, eu pude perceber o quanto que esse tema ele é muito verdade, né? Acho que toda a vida de Nossa Senhora diz isso, mas a vida em especial dessa aparição de Nossa Senhora torna muito, muito vivo essa verdade de quanto que Maria ela é mãe de Deus e mãe nossa. E eu espero que hoje isso possa ser mais fecundado no coração de cada um de nós, né? Essa certeza de que Maria, acima de todas as coisas e todas as situações, todo o plano de salvação foi para ser minha mãe e mãe de cada um de vocês, né? E acho que é importante a gente começar pensando na história de Nossa Senhora, na história especial da situação de Guadalupe. Então a gente teve, eu não vou saber pontuar todas as questões históricas que perpassaram por isso, mas aqui a gente tem um retrato um pouco do povo asteca. E ele era um povo muito piedoso, de acordo com a religião deles. Então, eles tinham inúmeras religiões, cada uma dessas pontes, dessas pirâmides, elas eram templos, voltadas para vários dos deuses que eram cultuados por eles. E eles eram um povo que tinham muito domínio dos outros povos e fazia parte da cultura a colonização. Então, haviam várias tribos que colonizavam o que hoje a gente considera como América, mas haviam tribos diversas, de conjunturas diversas, de formações diversas. E para que houvesse essa hegemonia de poder, era necessário que uma tribo continuamente colonizasse a outra. Mais do que isso, acho que na história, na escola, a gente pôde estudar isso, havia os povos que era muito comum, ter os povos que eram antropofágicos, que por conta desse domínio alimentavam-se de carne humana para assumir dessa população que eles estavam, dos guerreiros dos outros, aquilo que eles consideravam habilidades, né? E, além disso, eram feitas várias oferendas, porque esses deuses ao qual eles veneravam eram deuses responsáveis pela natureza. Então tinha o deus Lua, o deus Sol, o deus que era responsável pela chuva, que tinham nomes muito difíceis para que eu consiga pronunciar. Para eles, esses deuses exigiam deles que continuamente eles precisassem fazer oferendas. E essas oferendas eram perfeitas se fossem de carne humana. Então, todos os soldados, todas as pessoas que eles pegavam das outras tribos para que eles pudessem manter isso, eles sacrificavam nesses templos. E isso se manteve por muito tempo, a gente não consegue nem ter os dados precisos de quantos, mas alguns autores falam de que cerca de 20 mil pessoas haviam sido sacrificadas nesses templos.
Aí, em 1519, a gente teve a chegada dos portugueses, ou melhor, dos espanhóis, dos castelhanos, dos espanhóis nessa região. E em 1523 a gente teve a chegada dos primeiros frades franciscanos, que vieram para dar esse apoio. Muitas vezes a gente tem uma noção muito, muito ruim, até mesmo dentro da própria igreja, de que a ida dos religiosos tinha um teor de poder, né? Era um braço do governo e que tinha esse teor de domínio na verdade, não era com esse intuito. Sempre o fim do cristianismo foi levar a salvação aos povos. E mais do que isso, né? Fazer com que as pessoas elas encontrem a Deus. Esses lugares, essas pessoas que muitas vezes são retratadas hoje, né, como selvagens, como povos que não eram colonizados e que viviam na sua liberdade, na verdade tinham muitos hábitos que feriam o valor da pessoa humana. Se a gente vai pensar em atos de sacrifício, em atos que proporcionavam guerra e que muitos deles acabavam oprimindo aqueles que eram menores, as tribos que eram menores. Então a gente pode observar uma dificuldade muito grande de valores mesmo nessa população. E a ideia principal dos franciscanos ao ir para essas colônias, novas colônias nas Américas, era justamente levar a Cristo para essas pessoas. Quando a gente pensa na população franciscana, a gente tem um grupo religioso que trabalhava de fato com os humildes, com aquelas pessoas que eram os mais marginalizados. E com os índios eles trabalharam muito próximo. Tem um frade que eu vou tentar lembrar agora como que pronuncia o nome dele, mas que ele recebeu, logo quando ele mudou-se, ele recebeu um nome dos próprios índios, que o nome queria dizer pobrezinho, pela forma com que eles andavam, pelas roupas que eles vestiam. É o Frei... Não vou lembrar agora o nome, mas está escrito em algum lugar. É o Frei Toribio de Manavente. Mas, enfim, a história de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente encontra ela, foi descrita pela primeira vez nesse livro, que chama Nhancan Mopuam, ou Mopuá. Ele foi um livro escrito no idioma dos astecas, que é o Nitlea, e foi um livro que conseguiu retratar toda a história de Nossa Senhora de Guadalupe, mas também muito da história do povo asteca e de todas as tribos indígenas que começaram a conhecer Nossa Senhora e o cristianismo através dos milagres que Nossa Senhora de Guadalupe pôde fazer naquela região. Essa imagem aqui ao lado a gente encontra o Juan Diego, que hoje ele é santo, considerado santo, canonizado dentro da igreja, foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II. Ele era um homem de um coração muito bom, muito antes da conversão dele, e ele era de uma tribo muito, muito pequena, uma tribo muito humilde, assim. Dentro do sistema indígena haviam várias castas. Cada tribo tinha o seu patamar e tinha um reconhecimento diferenciado. E ele era de uma tribo muito pequena, muito humilde, muito pouquíssimo reconhecida entre as pessoas daquela que compunham o povo. E ele tinha uma família. Os pais dele morreram quando ele ainda era mais jovem. Ele tinha o tio, João Bernardino, a esposa, que era Maria Lúcia, e ele teve um amigo muito próximo, que era o Frei Toríbio, que foi o frei que fez o batizado de todos eles. O Frei Toríbio ele era chamado pelos povos como Motolinha, que quer dizer pobres. E em 1531, ele se aproximou muito dos frades e se converteu. Então ele foi batizado com toda a sua família e começou a fazer as aulas de catequese para maior formação dele. E aí, em um determinado momento, ele começou a ir, indo em
1530. Não vou lembrar agora a data, me perdoem. Desculpa, 1531 foi quando houve a primeira aparição. Em 1525 foi quando ele se converteu. Em 1531, ele estava indo, numa terça-feira, para encontrar os frades, para ter a primeira formação, para ter o primeiro encontro dele. Naquela semana, provavelmente ele ia ter aula de catequese, e no caminho ele subiu uma montanha bem alta para ele fazer o contorno para chegar onde estava situada a igreja. E ele começou a ouvir uma voz que chamava Juanito, Juanito, Juanito. Ele achou muito interessante e resolveu ir até o topo dessa colina onde ele estava indo para ir à igreja, né? E lá ele teve o primeiro encontro com Nossa Senhora, a primeira aparição dele para ela. E é muito bonito como o relato é feito, porque ele identifica ela, o chama com muito carinho, com muito afeto. Ela dedica a ele palavras de muito reconhecendo a pequenez dele, chamando ele de Joanito, com esse diminutivo, mas trazendo a ele muito carinho. E ele já não era mais tão jovem, a gente às vezes. Eu pensava muito que ele era bem jovem, mas ele já tinha 54 anos no momento desse primeiro encontro dele diretamente com Nossa Senhora. Ao ver uma senhora sentada no topo da colina, imediatamente ele sabia que era a Mãe de Deus, por todo o resplendor que ele via nela. Ele via a serenidade nos olhos dela, ele via o afeto que ela olhava, e ele tinha a sensação de que ela brilhava naquele lugar, como raios assim de sol. Ele tinha a convicção de que para ela ele era visto como de fato um filho, e ele a via como mãe. E assim ele a chamava quando falava com ela. E ele perguntava muito a ela, né? O que tu queres, Nossa Senhora, de mim? Né? Que honra que você vem falar comigo, né? Que bonito que você venha me pedir, venha me ver, mas assim, como eu posso te ajudar, né? E Nossa Senhora responde para ele, logo curto e grosso, como uma boa mãe, que o desejo dela é que ele vá até o bispo e peça que seja montado ali naquela colina uma igrejinha em honra a ela. E ele fica um pouco atordoado, assim, como assim, Nossa Senhora? Como que eu vou pedir isso ao bispo? Mas ele vai. Então ele vai, chega lá na casa do bispo, teve bastante dificuldade para solicitar para falar com ele, mas conseguiu. Diretamente falando com o bispo, ele disse tudo que Nossa Senhora tinha falado a ele, como que ela tinha falado, e o bispo achou muito estranho, e até por um ato de prudência pensou, mas como assim, né? Nossa Senhora apareceu para você? Como que ela te pediu isso? Bom, eu preciso de melhores dados. Volta depois e a gente conversa sobre esse assunto. E o Juanito voltou muito triste, né? E ele voltou pelo mesmo trajeto que veio e encontrou Nossa Senhora novamente na colina. E falou a ela, como assim, Nossa Senhora, você me pede para eu fazer isso? Por que você não escolhe um sacerdote, uma pessoa poderosa, um índio mais reconhecido? Se a senhora pede isso a mim, não vou conseguir que isso aconteça. Porque quem sou eu, né, na fila do pão? Quem sou eu para conseguir de fato chegar a essa solicitação? E aí Nossa Senhora insiste, né, que ela deseja, que ela quer que ele faça esse pedido. E foi ele que ela escolheu para que fizesse essa solicitação ao bispo. Então ele volta ao bispo no dia seguinte e chega a ele pedindo, eu não tenho o que lhe dizer, né? Mas ele fala exatamente o que Nossa Senhora pedia a ele. Eu vou pegar um trechinho de como que ele fala a ela, do que ela responde a ele. Meu filho, voltarás outra vez, de como que o bispo, reage para ele.
você volta outra vez com calma. Observarei tudo que desde o princípio e considerei a razão por que viestes. Nossa Senhora, ela mantém-se muito serena e calma nessa solicitação e pede que ele volte. E ela pede a ele: escuta, mais pequeno dos meus filhos, tem por certo que não são poucos os meus servidores, os meus mensageiros, a quem encarrego de levar o meu alento, a minha palavra e de executar a minha vontade. Mas é muito necessário que vás tu, pessoalmente, que peças que por tua intercessão se realize e se leve a cabo o meu querer, a minha vontade. E muito te peço, meu filho, o menor, e com vigor te confio essa missão. Que voltes amanhã a ver o bispo, e da minha parte, faz-lhe ouvir o meu querer, a minha vontade, para que realize e faça o tempo que lhe estou pedindo. E torna a dizer-lhe de que modo eu, em pessoa, a sempre Virgem Santa Maria, eu, que sou a Mãe de Deus, te confiei essa missão. Que forma bonita de Nossa Senhora falar. Né? Se colocar muito com essa atenção maternal de quem pede, mas de quem confia a Juanito uma missão tão grande. E ele, com muita atenção e fidelidade a Nossa Senhora, ele volta no dia seguinte para falar com o bispo. E ao falar com ele, o bispo ele solicita que ele traga um sinal, algum tipo de demonstração concreta de que de fato Nossa Senhora é quem pedia isso a ele. E aí, quando ele volta a falar a Nossa Senhora isso, ela combina com ele que volte no dia seguinte, que volte no domingo, e que ele daria a ela, que ela daria a ele o sinal que ele precisava. Só que nesse dia combinado, Juanito, ele falta o encontro com Nossa Senhora. Na verdade, ele resolve fugir desse encontro. Não pelos motivos que a gente possa pensar, por não querer fazer a vontade de Deus, ou por achar que não era o momento de encontrar com ela, mas porque o seu tio, Juan Bernardino, ficou muito doente. E ele ficou muito preocupado que, de fato, ele fosse morrer. E ele pediu para Juanito ir até a cidade de trazer um sacerdote. Ele precisava da bênção do sacerdote e confessar os pecados para ele partir em estado de graça. E a única preocupação de Bernardino era essa, que ele precisava de um sacerdote. E Juan Diego, tomado por essa preocupação, a mesma preocupação, volta e vai até a cidade atrás de um padre. Então ele resolve dar um contorno naquela colina para encontrar o sacerdote e não precisar encontrar Nossa Senhora. Só que no meio desse caminho, ele ouve novamente a voz de Nossa Senhora e a vê em outro local da colina. Ela olha com muita ternura para ele e questiona, que é a frase mais marcante assim das aparições. Ela fala para ele que não se perturbe o seu rosto nem o seu coração. Não temas essa doença nem nenhuma outra. Não fiques aflito. Não estou eu aqui, que sou sua mãe? Você não está debaixo da minha sombra e sob o meu cuidado? Não sou eu a fonte da tua alegria? Bonito, ele, ao ver isso, ele fica com o coração muito confiante. E ele tem que, de fato, Nossa Senhora o tinha tranquilizado. E o mais bonito disso é que depois desse momento ele confia e Nossa Senhora fala: vai até o bispo, não te preocupes que teu tio ele está bem, ele já está curado. Para que ele fosse ao bispo, Nossa Senhora pede que ele vá ao topo da colina, ao qual eles se encontraram todos os tempos, e que ele colhesse as rosas que estavam lá. E esse período de dezembro não é um período de calor ou período de primavera nessa região, é um período de mais frio. Então, não faria muito sentido Nossa Senhora pedir para ele buscar flores naquele lugar. Mas, ao contrário disso, ele vai com muita confiança, porque a mãe mandou, e chega e encontra inúmeras rosas.
ele as colhe com muito carinho e coloca todas essas rosas. Não sei se vocês já viram uma veste que é muito comum, que é o poche. Acho que é assim que pronuncia. O poche. Ele é um grande tecido que ele cobre todas as extremidades como se ele fosse uma bata, que ele não tem costura aos lados e você só veste na cabeça. É a única parte que tem costura. E ele coloca todas essas rosas arrumadinhas nesse poste dele. Desce e pede para Nossa Senhora. Nossa Senhora as pega, arruma e deixa no poste. E ela recomenda que ele vá até o bispo. Não abre, não mostre o poste para ninguém. E que ao chegar lá, ele mostre apenas para o bispo. E que o milagre, ele teria um milagre que precisaria dar. E ele vai até o bispo. E quando ele chega, todos se surpreendem muito. Porque no momento que ele abre o poste, ele encontra estampado a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O bispo imediatamente cai por terra e chora com muita humildade, reconhecendo que, de fato, Nossa Senhora estava se manifestando naquele lugar e que esse pobre índio era o representante, de fato, de Maria. E imediatamente ele solicita para que a igreja começasse a ser elevada, né? E pensar em Juanito, a gente pensa em um carinho muito filial. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que pensássemos juntos, que é o ponto desse amor filial, de reconhecer, primeiramente, que Maria, ela era não apenas a sua mãe, mas ela, ao ser sua mãe, trazia Deus também como seu pai. E ele, reconhecendo que de fato ele não era alguém que fazia parte da igreja, mas ele era alguém pertencente à igreja, que estava unido ao corpo de Cristo. Ele reconheceu imediatamente quem era Maria. E esse amor filial, ele pode nos trazer várias reflexões, mas eu acho que a principal delas seria essa obediência cega. De saber assim, eu sou tão amado por Deus, por Nossa Senhora, que aquilo que ela me solicita, como que não pode ser bom e perfeito para mim? Ela me ama muito, então é óbvio que o que eu preciso fazer nesse momento é corresponder a esse amor. E também Juanito me mostra um afeto de muita humildade, né? Uma pessoa de muita serenidade, de saber primeiro que ele é muito pequeno, e ele fala isso muitas vezes nos diálogos com Nossa Senhora. Esse teu servo tão pequeno, tão humilde. E a gente pode pensar também na nossa vida. Quem que eu sou? Né? O que eu posso fazer? O que eu posso gerar? Como que vou ser confiada, vai ser confiada a mim essa pregação, vai ser confiado a mim conduzir esse encontro, vai ser confiado a mim fazer determinada coisa. A gente se sente muito pequeno, porque mais do que todas as pessoas deste mundo, somos as pessoas que mais conhecemos as nossas misérias. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe as dificuldades que nós tivemos ao longo do caminho, a gente sabe todas as nossas quedas. E é muito difícil para nós, sabendo de tudo isso, conseguirmos nos manter muito firmes e serenos na fé. É muito difícil a gente conseguir, vendo todas as nossas misérias e dificuldades, o quanto a gente pode, de fato, oferecer o coração a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente esquece de um fator que é sobrenatural, que Nossa Senhora, e através dela, muitas vezes, Cristo, principalmente, nos chama em especial. Nos chama pelo nome, como uma mãe chama o filho. Nos chama a viver, de fato, uma conversão que seja de mudança de vida. Nos chama e confia que nós temos a capacidade de assumir aquela missão.
Não pelos nossos méritos, muito menos pelas graças que nós conseguimos sozinhos, mas por muita misericórdia e graça de Deus. E é justamente nessa correspondência a essas solicitações, a esses pedidos, que nós encontramos de fato a nossa perfeita felicidade. É a partir dessa correspondência de encontrar de fato o nosso lugar que nós podemos encontrar o sentido, muitas vezes, da nossa vida. Juanito, até os seus 50 e poucos anos, era um índio. Fazia bem seu trabalho, fazia bem suas atividades, pode ser que fosse um bom esposo. Não sei se ele teve filhos, mas ele era um índio. A partir de 1531, ele era um mensageiro de Nossa Senhora. Mas ele teve uma graça extraordinária, uma missão extraordinária de poder levar a toda a América um anúncio. Mas assim, quantas vezes nós também no nosso dia a dia não somos mensageiros de Nossa Senhora? Quantos de nós na nossa vida mais simples, nas nossas atividades mais corriqueiras, também não somos, não podemos ser, né, mensageiros de Nossa Senhora? Não podemos levar ela às pessoas e, obviamente, por ela, próprio Cristo. Quantas vezes a gente tem diversas obrigações e a gente sabe que no meio do mundo a gente tem a possibilidade de levar um amor maior para as outras pessoas. Mas quantas vezes a gente não esquece disso? E a gente acaba tendo uma missão só dentro da igreja, né? Tendo uma missão, eu faço essa atividade, eu correspondo nessa função. Mas todas as outras coisas que giram em torno disso, bom, não necessariamente é algo que eu preciso fazer. Mas será? Será que Deus nos pede apenas um ato extraordinário? Juanito depois ele foi nomeado santo. Será que a nomeação dele foi por ele ter levado um poste? Pode ser que eu esteja pronunciando esse nome errado. Mas será que foi por levar essa vestimenta até o bispo? Isso fez santo? Ou será que a partir disso e anterior a isso havia uma contrição, uma piedade, uma união com Deus já tão consolidada que a partir disso Deus se utilizou dessa fidelidade de Juanito para levar a tantos outros a possibilidade de encontrar a Deus? Porque a gente pode fazer um ato, né? A gente pode fazer alguns atos super extraordinários, mas normalmente no nosso dia a dia é o ordinário que vai fazer a nossa vida de fato acontecer. Após os anos de Nossa Senhora ter aparecido, Juanito fez uma vida de piedade muito perfeita, muito contrita. Ele mudou-se para próximo da igreja, que foi erguida para Nossa Senhora. Ele trabalhava com atos de serviço, com várias atividades na capela. Nesse período, a comunhão ela só podia ser servida para cada um dos fiéis uma vez por semana. E ele tinha a graça de poder receber 3 vezes por semana. E isso já era uma graça muito extraordinária nesse sentido de nem as religiosas recebiam. Mas o que fez dele santo, muito mais do que conseguir cumprir essa missão, foi viver essa missão por todos os dias seguintes da sua vida. Foi fazer com que não só a sua vestimenta estivesse estampado o rosto de Nossa Senhora, mas que a sua alma tivesse refletido o rosto de Maria. E, além disso, a gente vê muita beleza, assim. Que Nossa Senhora, ela na representação que ela traz, ela se coloca de uma maneira muito simples, ao mesmo tempo esplendorosa. E a serenidade que ela traz, de se mostrar de uma maneira tão simples, pode também nos lembrar, né, a partir dessa representação, quanto que nós também estamos na possibilidade de fazer um pouquinho
da simplicidade do nosso coração, um lugar onde Maria pode descansar, um lugar onde Maria pode imprimir a sua face, um lugar onde as rosas de Nossa Senhora podem exalar o seu perfume. Há uma questão muito interessante na vida de Guadalupe, em todo o milagre, em toda a graça de Guadalupe. Só isso que eu citei para vocês já poderia ser um dom extraordinário, já poderia ser uma graça super surreal. Se a gente for pensar em flores que são colocadas numa roupa e que se tornam uma imagem esplendorosa. Mas eu queria dizer para vocês que que Guadalupe ela tem muito mais traços, e que foram justamente por esses traços que eu posso dizer que ela foi um grande elo para a conversão dos índios e fazer de fato a evangelização acontecer na América Latina. Porque Nossa Senhora é muito sábia. Ela é mãe, ela conhece todos os seus filhos. E justamente por isso ela soube como se manifestar a eles. Então a gente tem essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que para nós ela pode nem refletir tanto. Ela é uma imagem muito bonita, ela tem traços muito belos, e só que ela tem em cada uma das suas formações detalhes muito simplórios, mas muito efetivos para todos os indígenas que veneravam essa imagem, que puderam encontrar e a partir dela se converter. Um dado que eu achei muito legal é que depois dessa aparição de Nossa Senhora, cerca de 7 milhões de índios puderam converter-se através desse encontro com Nossa Senhora. E o primeiro sinal que a gente pode, eu trouxe ela mais ampliadinha para a gente poder ver, começa em relação ao olhar de Nossa Senhora. Ela demonstra um olhar muito terno, um olhar muito sereno, um olhar muito amoroso. Mais do que isso a gente encontra em várias imagens de Maria, a gente tem nela uma imagem de uma mulher, como obviamente a gente pode ver, mas que tem um olhar que reflete. A aparição dela foi em 1500. Então, muitos estudos foram feitos em cima dessa imagem. Vários estudos da NASA e de vários outros órgãos fizeram estudos sobre essa imagem. No olhar de Nossa Senhora, a gente, quando há uma enorme ampliação, vocês podem ver em vídeos depois, ela reflete o rosto de Juan Diego. É como se fosse feita uma foto do momento que Nossa Senhora olhava para ele. E no próprio olhar dela tem a imagem dele, de um homem com barba, e com o abraçado no poste, que provavelmente estavam com as rosas. Também um outro ponto muito interessante é que o quadro, toda a imagem, ela não tem nenhuma pincelada. Toda pintura que a gente faz, né, a gente tem esse movimento de pincel, e o movimento de pincel é o que faz a tinta fixar no tecido. Mas a tinta que foi utilizada, essa pigmentação, ela não é fixada no tecido. Ela tem uma certa distância do tecido. Ela não pigmentou. Ela não tem nenhuma pincelada, então não sabe se é o certo como que ela foi fixada nesse tecido. E mais do que isso, ela tem mais de 500 anos. E esse tecido, o qual foi feito essa impressão, ele não tem nenhuma possibilidade normal de durabilidade. Ele é um tecido que geralmente dura 5 anos, porque ele é muito humilde, ele é muito simples. Mas ele permanece intacto após 500 anos. Mas essas curiosidades são mais científicas, né, para nos respaldar o quanto que Guadalupe traz inúmeros milagres. Mas o que de fato fez os índios se apaixonarem por ela foi, primeiro, o traço de que Maria está com o cabelo partido e solto. Como assim? Esse era um sinal para os astecas de virgindade.
as mulheres, antes de casarem-se e se darem em casamento, elas usavam os cabelos soltos, era essa a principal marca de virgindade. Mas, ao mesmo tempo, Nossa Senhora aparece com um cinto atado na cintura, que era um sinal de maternidade. Então, Maria, ela se apresenta como virgem e mãe. A roupa que ela está utilizando é de uma flor muito... se chama flor na Rui Olim, que era o máximo do símbolo de presença de Deus. E ela era uma flor que adornava as imperatrizes, os ícones mais perfeitos do povo. E então reconheciam-a como imperatriz, como uma mulher que tinha um poder tudo e que estava grávida. Mas toda imperatriz, ela é mãe de um imperador, né? Então eles tinham essa esperança de que viria alguém que poderia livrar o povo. Tinha uma mística em volta, um pouco, não como a gente tem tão concreto no judaísmo com profecias, mas eles tinham um culto às divindades com muita fidelidade às divindades que eles tinham. E Nossa Senhora, quando ela se apresenta, vocês podem observar que no entorno de onde fica o útero de Maria, em toda a imagem a gente tem vários raios, né, de sol. Mas no entorno de onde fica o útero há raios bem mais fortes, mais escuros, maiores. Isso indicava para eles de que o rei, aquele que tinha de fato a presença da divindade, ela estava no útero dessa mulher. Ela era revestida toda com um manto, né? Um manto azul. Geralmente tem esse teor de divindade, o azul e o dourado. Mais do que isso, ela era banhada por estrelas. E as estrelas representavam a constelação que estava presente no céu do México naquele dia da aparição dela, no dia 12 de dezembro. Ela também demonstra as mãozinhas. As mãos de Nossa Senhora estão postas em pose de oração. Mas mais do que isso, elas têm tons diferentes. Não sei se pela própria imagem dá para observar, mas aqui a gente identifica uma mão um pouco mais clara e aqui uma mão um pouco mais escura. Desculpa. E primeiro Nossa Senhora se apresentou com traços indígenas, então o tom de cabelo, o tom de pele, o desenho dos olhos. Ela demonstra traços indígenas, mas essa troca nas mãos, a gente identificar tons diferentes, essa união, trazia um pouco da própria unidade que poderia haver entre brancos e índios. Né? De fato, que essa mulher, ela traria a eles essa possibilidade de tornar um só. E aí, uma outra questão vem na parte de baixo. A gente encontra, primeiro, os pés de Nossa Senhora, eles estão, obviamente, tocando no chão, mas eles estão com o joelho fletido. Será uma pose de dança. E como assim de dança Nossa Senhora está dançando? Sim, porque era o principal gesto de comemoração do povo asteca. Faz parte dessa cultura deles, né? Essa dança. Então Nossa Senhora se coloca, né, como parte, não só parte desse povo, mas como uma mulher, rainha, imperatriz, mãe de um grande imperador que está no divino, mas que também tem essa característica, né? E a dança, ela traz essa alegria, ela manifesta essa singularidade de por que esse momento ele traz tanta alegria. Só que ela, a mulher, ela pisa sobre a lua. Primeiro, a lua, ela era um dos deuses dos astecas. Falo astecas, mas de todo o povo indígena, né? Ela tinha em si um pouco desse teor divino da natureza. Mas ela é aquela que divide a noite e o dia. A lua, ela representa muito mais esse teor de trevas, né?
Ela é a luz que a gente encontra na escuridão. Mas Maria, ela está sobre a luz da escuridão. Ao contrário disso, ela está acima da luz da escuridão. Ela se coloca, na verdade, sobre a luz da escuridão. Porque ela em si é mais que a lua, mas menos que o sol. Os raios que saem dela, eles não estão nela. Eles são raios que iluminam, justamente porque ela é reflexo de Cristo, né? Reflexo da luz que vem por ela. E a lua, que ela pisa com os pés, também dá essa distinção da terra e do céu. Então, se ela está acima da lua, ela é uma divindade que está acima desse Deus, e mais que isso, está no céu, né? Então ela tem um teor de maior divindade. Tem uma questão do nome que Meshti Chikko, que significa no centro da lua. Então ela se coloca, né, acima, no México, no centro de tudo isso. E depois a gente encontra um anjinho. E ele tem asas. E as asas deles representam vários pássaros, a gente pode observar que são tons diferentes, são asas que representariam cores diferentes de pássaros. Para a cultura indígena, as flores, os pássaros, a mística, as cores, tudo isso é muito representativo, tudo isso marca muito a cultura. Tanto que nós podemos ver, né, o quanto que é normal no povo indígena, as pinturas no rosto, a coloração curumcum e com todos os outros pigmentos que geram um pouco mais de vida, né, em uma determinada imagem. Mas esse anjo, ele tem asas que trazem de vários tipos de pássaros, né? E ele une a túnica, ele aproxima, né, a túnica de Nossa Senhora com uma mão, e ao outro lado ele tem um manto. E o manto, ele traz muito o céu. A gente vai ver o tom azul, as estrelas. E a túnica, ele traz várias formas da terra, as flores, os vértices, tudo isso. E o anjo, ele une os dois, né? Para demonstrar que Nossa Senhora, ela permanece como rainha do céu, rainha da terra, mas nos fazendo um. Está ali como essa intercessora para cada uma de nós, para cada um de nós. E aí a gente pode ver, assim, né, um rosto muito materno em Nossa Senhora. Um rosto muito sereno. E o que eu gostaria de pensar com cada um de vocês, que Maria, ela escolhe Juan Diego por vários motivos, né? Mas acho que um grande motivo é a humildade. De reconhecer esse pequeno e, a partir disso, levar todos a Nossa Senhora. Mas também como forma de elevar um povo, né? De demonstrar para cada um de nós o quanto que nós temos a possibilidade de sermos irmãos. Um pouco do que ouvimos na Fratelli Tutti, na formação, no encontro de semana passada, com o Eduardo, a gente pode ver de forma muito bela o quanto que o Papa nos anima a sermos irmãos, né? A reconhecermos o que nós todos compomos o mesmo povo. E o nosso povo, ele não diz respeito a americanos, brasileiros, porto-riquenhos, índios, negros, brancos. Nosso povo é o povo eleito, é o povo que foi chamado por Cristo a ser cristão, a viver o céu na terra. E Nossa Senhora, ela vem demonstrar pra gente o quanto não há uma distinção entre nenhum de seus filhos. O quanto, na verdade, cada um de nós somos chamados a fazer de cada um filho de Deus. E a gente pode identificar também um amor em muitos detalhes, né? Porque Nossa Senhora, ela vai trazendo a Juan Diego esse reconhecimento de o quanto que Deus pode fazer nele.
através dela, o quanto que recorrer a ela é uma possibilidade de encontrar a Cristo. E muitas vezes a gente pode pensar, né, o quanto a gente precisa ler, o quanto a gente precisa conhecer, o quanto a gente precisa se formar para evangelizar bem, para conseguir levar Cristo aos outros, e de fato isso é muito verdade. Mas às vezes a gente esquece que as pessoas que estão à nossa volta não necessariamente vão precisar da nossa pregação, porque a formação primeiro é para nós, né? Para que nós cresçamos. Mas às vezes o que as pessoas vão precisar é de uma imagem, de ver Nossa Senhora estampada em nós. Não nas nossas camisas, não nos nossos escapulários ou cadeias, mas de ver Nossa Senhora estampada no nosso interior, de encontrar as virtudes de Maria. Foram feitos 7 anos de evangelização antes da aparição de Nossa Senhora. Nesses 7 anos, os franciscanos todos não conseguiram levar à conversão nem metade do que Nossa Senhora conseguiu apenas com uma imagem. Não porque eles não eram capazes, não porque não era isso que Deus queria, mas porque eles estavam ali fazendo a missão que Deus confiou a eles, mas aquele povo precisava de uma coisa em especial. Eles precisavam ter esse reconhecimento de que Deus, ele não pedia aquilo que eles conheciam, né? Que Deus pedia outra coisa. Que Deus, ele entregava a eles, não pedia um sacrifício, mas pedia a misericórdia. Entregava àquele povo uma mãe que podia de fato guiá-los no caminho para Deus. Quantas vezes nós esquecemos, né, de amar as pessoas, os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa família, como de fato Cristo nos ama. E de dar a eles o que eles precisam. Não o que eles querem ou o que a gente acha que é justo ou bom, mas o que de fato eles precisam. Cristo, quando ele vai encontrar a samaritana em volta do poço, ele disse que precisava de água. Ele olhou a ela e disse que ele precisava de água. Ela achava que ele queria a água daquele poço, mas o que ele queria, na verdade, era dar a ela a água viva. Uma água que nem ela sabia que ela precisava. Ele ajudou a reconstituir toda a dignidade dela como pessoa, como mulher. A se reconhecer e ser uma grande anunciadora. Ela sai correndo e anuncia na Samaria que Jesus estava vindo, que ele era o Salvador e que ele a perdoou e disse todos os seus pecados, e a partir disso ela se sentia uma nova pessoa. Às vezes a gente precisa ter esse olhar. Um olhar que cuida, que ama, que leva a mãe como filhos que somos. Um olhar que identifique em Nossa Senhora um refúgio, mas que sabe que ela precisa ser mais amada e mais conhecida. E sabe que, através desse amor a Maria, o único caminho que tem a ser encontrado é Jesus. Que nós hoje possamos colocar esse propósito, né, de pensar quais propósitos o nosso coração anseia, mas acho que esse poderia ser um bom começo, de como que eu levo Cristo a ser conhecido? O que eu levo aos outros, né? Qual a verdade de amor que eu levo aos outros? Será que eu consigo levar a Cristo e Nossa Senhora para as outras pessoas, refletido nos meus gestos, nas minhas palavras? Será que Nossa Senhora ela consegue se imprimir na minha veste, na minha alma? E que isso reflete? Isso move o coração das pessoas? Aqueles índios não sabiam que eles precisavam de Maria, mas Maria tinha certeza do que eles precisavam. Será que eu tenho um olhar atento para as pessoas à minha volta e consigo reconhecer e dar aquilo que as pessoas, que cada um precisa? Será que de fato o meu coração ele está disponível para
entender qual a missão que Nossa Senhora tem a me pedir? Acho que são perguntas que podem fazer muito parte da nossa oração agora, principalmente por nós estarmos muito perto do Natal. A gente tem 2 festas marianas para nos preparar para a grande festa do Cristo. E são festas que nos lembram, em especial, o que nós iremos comemorar. A festa da Imaculada, ela nos lembra a Santa Pureza em especial, mas nos lembra que o sim de Maria iniciou todo o projeto de salvação. Mas que ela deu um sim num plano de Deus que ele sonhou com ela muito antes de toda a eternidade. A festa de Nossa Senhora de Guadalupe nos traz a certeza de que Nossa Senhora busca todos os seus filhos. Ela foi buscar Juanito em 1500, perdido no meio de tantos índios, e sabia o seu nome, e sabia quem ele era e o que ele poderia fazer. Será que hoje, no século XXI, em 2020, o ano dos anos, será que hoje Nossa Senhora também não conseguirá nos chamar pelo nome? E nos dizer e nos pedir aquilo que Deus nos pede? E nos acolher em seu colo? E dizer aquela frase: será que nós não estamos precisando nesse momento, né? Não estou eu aqui, que sou sua mãe? E nós já possamos introduzir um pouquinho um momento mais contemplativo para a nossa oração. Imaginar esse rosto de Maria direcionado para nós. Nos colocarmos no lugar de Juan Diego. De poder olhar para Maria e ouvir ela nos dizer que não se perturbe o seu coração. Que não se perturbe o seu coração. Não temas. Não fiques aflito. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Será que nós precisamos de mais alguma coisa? Quando nós somos pequenininhos e nossa mãe nos coloca no colo depois que a gente cai ou se machuca, não é preciso de mais nada, né? Só aquele colo, aquele abraço vai resolver. Vai ter um mertiolate, vai ter um carinho, vai ter... A solução daquele problema vai acontecer. Por que nós nos afligimos tanto, né? Que essa frase possa ressoar muito nos nossos corações, nos momentos de aflição. Não estou eu aqui que sou tua mãe? Você não está debaixo da minha sombra? Você não está sob o meu cuidado? Sou eu, de fato, a fonte da tua alegria? Que Maria seja a fonte da nossa alegria. A fonte que eleva o nosso coração a Deus e que também transforma a nossa forma de olhar para cada uma das situações da nossa vida.